Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Destaque do A Crítica na TV de hoje é que foi emitido o terceiro e último alerta de cheia, viu? E a gente tem que se preparar porque a previsão é de que o Rio Negro, por exemplo, ultrapasse a cota de emergência, que é de 29 metros. Aqui em Manaus, pelo menos 6 bairros aí já estão sendo afetados pela subida do Rio Negro. Emanuel? Olha, a gente comentava, inclusive, esse assunto hoje pela manhã no Jornal de Rádio. Você sabe que eu começo logo cedo na rádio, né? E dos municípios, das calhas dos rios, a cheia que já atinge os municípios, inclusive no Baixo Amazonas. Sim. Mas eu já estou tomando tempo aqui do A Crítica na TV. Não. Deixa eu desejar a todos uma excelente noite. E a partir de agora, a Nayandra que comanda a programação da TV A Crítica com A Crítica na TV. Nayandra. Obrigada, Emanuel. Boa noite para você, bom descanso. E para você que continua com a gente aqui, acompanhando a nossa programação, a gente segue por aqui falando então sobre a cheia no Amazonas, porque logo em breve, já nos próximos dias, Manaus pode decretar situação de emergência. Segundo o CPRM, a cota do Rio Negro deve passar o nível considerado crítico pelos especialistas. Este ano, o Rio Negro deve atingir a cota de 29 metros e 18 centímetros. Ultrapassa, assim, a cota de emergência. A previsão é diferente das duas primeiras divulgadas pelo CPRM. A subida do rio, por exemplo, em abril, estava um pouco diferente dessa agora de maio, né? Porque teve uma maior velocidade, principalmente no Alto Solimões e no Peru, que se manteve nas máximas e continuou a chover. E choveu em toda a bacia. Isso acabou impactando para a cheia do Rio Negro aqui em Manaus. Os meteorologistas acreditam que as chuvas devem voltar à normalidade nos próximos meses. Mas isso não quer dizer que vai chover menos ou mais, né? Na realidade, bacia do Rio Negro, bacia do Rio Branco, essa época do ano é época de máximo de chuva. Então, valores muito elevados durante esse próximo mês de junho, valores acima de 200 milímetros durante o mês, acumulados no mês. Por outro lado, a bacia dos Solimões tem chuvas bastante reduzidas, grande parte das bacias tem chuvas abaixo de 100 milímetros nesses próximos 2, 3 meses. Em alguns municípios do interior do Amazonas, as bacias atingiram o nível máximo e já decretaram estado de emergência. Então a gente já tem mais ou menos umas 2 semanas ainda de subida, mas aí no Alto Solimões, por exemplo, em Tabatinga, já começou a descer, já começou a entrar na recessão. Então os municípios que estão após Tabatinga, Santa Isabel, Fonte Boa, Manacapuru, ainda estão subindo, mas estão muito próximos de atingir a máxima do período. 15 municípios da Calha do Juruá, Purus e Madeira estão em situação de emergência e receberam ajuda humanitária na primeira fase de ações da Defesa Civil. As comunidades receberam purificadores de água. Já foram gastos mais de 7 milhões de reais. O estado se prepara agora para a segunda fase, quando pelo menos 32 municípios também devem solicitar oficialmente ajuda do governo, nas calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões, Médio e Baixo Amazonas e Negro. A previsão é gastar em torno de 11 milhões de reais. Nós estamos na fase de compras, né, de planejamento e compras, e como eles ainda estão fazendo o levantamento em consequência da dificuldade de deslocamento, das distâncias dos municípios, e isso retarda um pouco essa confirmação dos afetados. Manaus está incluída nos municípios em alerta e o decreto de emergência pode ser publicado dentro de poucos dias. Pelo menos 6 bairros já sentem os efeitos da cheia. O São Jorge, Presidente Vargas, a parte da Raiz, Betânia, Educando, são os bairros que normalmente agora, logo que chega a 29,50, eles já começam a ter problemas com relação à cheia. Então, tanto é que a gente já iniciou as pontes provisórias nessas áreas. E a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal visitou hoje as prisões aqui de Manaus. A medida foi para verificar a situação do sistema prisional dos estados, depois que 55 foram mortos dentro dos presídios. Foram 3 horas de visita e os parlamentares percorreram todos os presídios. A comissão contou com a presença dos parlamentares do Amazonas, o capitão Alberto Neto, presidente da Frente do Sistema Penitenciário, e do delegado Pablo, além de um deputado federal do Ceará, o capitão Wagner Souza. O primeiro presídio visitado foi o Cumpage, onde no último domingo foram mortos 15 presos. O que aconteceu nesse massacre agora é que a própria facção, a FDN,
ela teve um racha dentro dela e os membros estavam todos dentro da cela no segundo dia. No primeiro dia era a visita, onde aconteceu onde levaram informação que era para acontecer os crimes, os homicídios. E no segundo dia foi muito difícil ter uma solução rápida e eficiente, porque todos os presos estavam dentro da mesma cela. O deputado antecipou que um dos principais problemas identificados pela comissão foi o baixo efetivo de agentes. Foi claramente visualizado que precisa investir mais em concurso público e criar um grupamento de agentes penitenciários treinados, equipados, com plano de carreira, para que ele possa fazer esse controle do preso, não só em momentos de crise, mas esse controle tem que ser contínuo. Após a visita, a comissão irá elaborar um relatório onde deve apontar os pontos positivos e negativos no sistema penitenciário do Amazonas, para posteriormente cobrar do governo federal recursos que serão aplicados em reformas, compras de equipamentos e também nos treinamentos de agentes penitenciários. A comissão vai se reunir para produzir um relatório, para mostrar os pontos positivos que a gente identificou e os pontos negativos. E como deputados federais, a gente vai cobrar do governo federal, do próprio Ministério da Justiça, do DEPEN, recursos para que a gente torne o sistema penitenciário viável para reformas, para a construção de novas unidades, para que se compre equipamentos. Segundo o deputado capitão Wagner Souza, as medidas vão ocorrer a longo prazo, como foi no Ceará. No estado de Ceará dobrou-se o efetivo de agentes penitenciários, foi contratado um novo secretário de administração penitenciária, isso levou cerca de 4 anos para a gente chegar no patamar que a gente chegou. Então a gente não pode achar que da noite para o dia esse problema vai ser sanado com a gravidade que ele tem, com a complexidade que existe para sanar o problema. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas já dispõe de 3 aparelhos colposcópio. O equipamento é usado na identificação de indícios de tecido anormal e serve para o diagnóstico de câncer ginecológico. De acordo com a direção da Fundação SECOM, os aparelhos vão ser usados principalmente em programas de prevenção no interior do Amazonas. A Secretaria de Segurança e o Ministério Público assinaram um acordo para agilizar a localização de desaparecidos. Os órgãos devem manter um fluxo de dados e documentos das pessoas desaparecidas, incluindo a identificação de corpos e de desaparecidos no sistema prisional. Mais de R$600 mil foram apurados no primeiro dia do leilão de bens móveis do governo do estado. 32 mil itens estão sendo leiloados e amanhã é a vez de 400 carros irem a leilão na Avenida Torquato Tapajós Flores. E o Amazonas registrou de janeiro a abril deste ano mais de 400 crimes contra crianças e adolescentes. Um número considerado alto e que pode ser ainda maior, já que muitos casos não são denunciados. O problema foi debatido hoje entre parlamentares e órgãos de proteção. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. De janeiro a abril deste ano, foram registrados 426 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Desses, 306 foram de estupro de vulnerável. Mas o número de crimes pode ser maior. Segundo a polícia, é grande a quantidade de casos que não são denunciados. Toda uma série de empecilhos para que essas denúncias cheguem. Então, existem muitos casos também que deixam de ser notificados por medo, por vergonha, por pressão psicológica desse abusador. Então, os números realmente não refletem a realidade. Por isso que a gente precisa continuar falando sobre o assunto, a gente precisa continuar orientando e mobilizando todas as pessoas para que a gente possa cada vez mais receber essas denúncias e, principalmente, para que a gente possa dar uma atenção para essa vítima. Os números foram divulgados nesta sexta-feira em audiência pública feita na Assembleia Legislativa. Órgãos ligados à Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes participaram do debate. Segundo um relatório internacional, o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking da exploração sexual infantil. Já o Amazonas é o segundo estado do país com maior número de pontos vulneráveis para este tipo de crime, que em 88% dos casos acontece dentro de casa.
Então, para que essa criança não fique aí sofrendo por longos e longos períodos, nós precisamos ter toda uma rede em volta, né? Todos somos responsáveis por essa integridade, pela segurança e pelo desenvolvimento seguro desse adolescente, porque a criança e o adolescente são seres humanos em desenvolvimento, são pessoas de direito, são detentores de direito. A audiência pública foi proposta pela Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da ALEAN, presidida por este parlamentar. Segundo ele, no próximo mês, os debates vão ser levados para o interior. Além das audiências, ações de fiscalização também devem ser feitas em vários municípios. Eu acho que o debate é importante, a divulgação é importante e, acima de tudo, a denúncia. As pessoas não podem deixar passar batido, não podem se omitir diante disso. Precisam denunciar. Exatamente, é preciso denunciar. A seguir, as mudanças no trânsito que vão ocorrer neste sábado é a Marcha para Jesus, que deve reunir milhares de fiéis aqui na capital. Agora são 7h26, o A Crítica na TV volta num instantinho só.